Language me lembra muito língua. É muito parecido, por isso que eu não coloquei em azul. Então, que seria o quê? Qual língua? Tem uma pergunta. Okay. Temos a resposta aqui do Já temos a resposta? A resposta é HTML. Exatamente, que bom. Eu não precisei nem traduzir a pergunta toda e nós já temos a resposta. Muito bem. Então, exatamente essa. Agora eu já vou traduzir a pergunta toda, né? Qual linguagem você usaria para mostrar um texto na internet, né? Um texto numa página da internet. Exatamente, é o HTML. Ok? Então, foi bom, porque não precisei nem traduzir tudo, né? Você já conseguiu apenas com essas duas palavras em azul. Which e would. Ok, vamos lá. Aí, uma coisa que eu acho importante também é nós aproveitarmos que estamos fazendo esse curso e ver sim um pouco de gramática, porque a gramática vai ajudar você justamente no quê? Na leitura, certo? Então, eu pretendo ensinar para vocês em 2 minutos. Esse é o primeiro desafio, tá? Nós temos um no final da aula também, que é um outro desafio bem legal. O meu primeiro desafio é ensinar para vocês em 5 minutos o verbo be, que a gente passa 4 anos na escola vendo o verbo to be todo ano e a gente sai da escola sem saber o verbo to be e ainda fala to be. Então, em 5 minutos eu vou explicar para vocês as 3 formas do verbo: afirmativa, interrogativa e a negativa. E aí nunca mais vocês vão esquecer. Então, todo ano que vocês verem na escola o verbo be, que é chamado de to be lá, né? Aí vocês vão falar, pô, eu já sei, agora eu não vou precisar passar mais 5 anos na escola, vendo todo ano a mesma coisa e sair sem aprender. Porque comigo foi assim. Eu vi durante 5 anos, 5, 7 anos, todo ano na escola tinha verbo to be, e eu saí de lá sem saber nada. Ok, então vamos lá. Primeira coisa, vocês vão notar que eu coloquei verbo be e não to be. É a primeira diferença que a gente tem, certo? Porque geralmente no quadro os professores colocam o verbo to be. Por que eu não coloquei o to? Na verdade, o verbo é be, que é o verbo ser, estar. O to só está indicando que o verbo está no infinitivo. Então, todo verbo que não está conjugado, ele tem o to. Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar aqui, o verbo trabalhar, to work, porque está no infinitivo, to work. Comer, to eat. Andar, to walk. Falar, to speak. Enfim, todo verbo no infinitivo tem o to. Por isso que eu não coloquei o to aqui. Porque na verdade a gente pensa que verbo ser, estar é to be, né? Não é. É o verbo be. E aí eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples, bem rápido, a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa. A negativa é a mais difícil. Vocês vão ver. Então, na primeira linha aqui, na primeira coluna, à sua esquerda, nós temos os sujeitos. Nós temos I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, coisas, objetos, animais. Aí eu repeti o you de novo, que normalmente a gente não vê isso aqui repetido, né? Mas por que eu coloquei repetido? Porque o you tanto pode ser você, como pode ser vocês. Depende do contexto. Então, depende do contexto. O we, que somos nós, e they, desculpem que aqui tem um erro de digitação, tem o y, tá? Só que vai ser alterado. Eu observei agora. Então, they tem um y, THE-Y, certo? Que seria eles e elas. Veja bem, nesse ponto o inglês é bem mais fácil que o português. Por quê? Se eu for conjugar o verbo ser, estar, já começa daí. São 2 verbos. Ser é um, estar é outro.
e cada sujeito tem uma conjugação diferente. Em inglês, ser está é um verbo só. Eu vou saber se é um ou se é outro no contexto. Já facilitou aí. Aí, o único diferente que nós temos é I am. É o único diferente. I am é o único diferente. Aí, nós temos aqui a terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. He, she, it. É is. He, she, it, is. O que sobrou é are. Opa. Eu boto sem querer. O que sobrou é are. Então vocês vão ver que vocês só têm 3 formas diferentes. E quando vocês forem ver o passado, que nós não vamos ver aqui, só tem 2 variações. Então é mais fácil para decorar ainda, né? Então, o verbo be na afirmativa é I am, terceira pessoa do singular, he, she, it, is, e o que sobrou é are. You are, we are, they are. Certo? Então já está na afirmativa. Que é eu sou, eu estou, você é, você está e por aí vai. Depende do sentido, que são 2 verbos. Vamos passar para a negativa. Olha como é difícil. Você só tem que colocar o not. Acabou. Já está na negativa. Então colocou o not, já mudou o verbo todinho para negativa. I am an English teacher. Eu sou um professor de inglês. I'm not an English teacher. Eu não sou um professor de inglês. You are a student. You are not, or you aren't a student. Então você não é um aluno, certo? Então, daí nós temos, se acrescentou not aqui, no verbo, ele ficou na negativa. Acabou, já expliquei 2 formas verbais, afirmativa e negativa. Olha que massa. A gente já aprendeu 2 formas verbais, já decoramos 2 formas verbais em pouquíssimo tempo. Aí nós vamos para a interrogativa. A interrogativa também não é difícil. A interrogativa, a única diferença que tem é o quê? O verbo, ele vai antes do sujeito. Você mudou a posição do verbo, ficou na interrogativa. Então, novamente, você colocou o verbo antes do sujeito, está na interrogativa. Então, se eu falo, por exemplo, you are Lucas, você é Lucas, eu estou afirmando. You are Lucas, eu estou afirmando. Se eu falar are you Lucas, o verbo veio para frente do sujeito, eu estou perguntando, você é Lucas? Acabou. Então, aqui nós temos a forma interrogativa. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta aí sobre o verbo, né? Temos alguma pergunta? Não, não temos nenhuma dúvida. Que massa, né? Então, quer dizer, em 5 minutos a gente aprendeu a forma do verbo be na afirmativa, na interrogativa e na negativa. A partir de hoje vocês vão ter mais dúvidas sobre isso. Ok. Então, vamos aí. Então, como nós não temos dúvidas, nós vamos fazer um exercíciozinho bem simples, bem básico, né? E aí eu peço a colaboração de todos para fazer esse exercício. Então nós vamos ver no nosso slide aí, né? Que nós temos aí, que nós temos que completar com as palavras corretas, em parênteses. Então, eu tenho 2 opções em cada questão. Eu tenho a frase, a sentença começando com o sujeito, e aí eu vou pedir a participação de todos, certo? Está começando com o sujeito. Aí eu tenho espaço, aqui no inglês americano nós chamamos de blank, e no britânico gap. E aí nós temos 2 opções. Veja bem como é fácil você responder isso aqui sem traduzir. Eu não vou traduzir o restante da frase. E vocês vão acertar o quesito da mesma maneira. Então, se estivesse numa prova de escola ou qualquer outro teste que exija inglês, caísse alguma pergunta desse tipo, vocês já saberiam responder. Vamos ver se a gente tem alguma resposta aí. Então, sim, do Paulo Recife, dizem que a letra A é is. E do Paulo Olinda, ele pergunta assim, como pronuncia a forma interrogativa de I am? Ok, então vamos lá. Diogo. Ok, então, Diogo,
am I? É estranho? É isso. Ele tem uma frase muito legal que a gente fala assim, né? Muito cuidado com essa frase. A gente fala, am I enough for you? Significa, eu sou bastante, eu sou o suficiente para você? Então tenha cuidado quando você perguntar isso para sua namorada, né? Então muito cuidado. Então, am I, a pronúncia correta é am I. Por quê?